Sobre a validade, a gente vai ouvir falar muito sobre isso, mas basicamente vai se referir a uma correspondência entre as normas, certo? O que é uma norma válida? A gente vai ter dois tipos de validade aqui. Tem a validade material e tem a validade formal. Então, para entender mais fácil, eu quero explicar para vocês que nós temos um entendimento de que existem normas que são hierarquicamente superior a outras. Então, existem normas que estão acima de outras. A superior, ela manda na inferior, ou seja, ela tem que ser respeitada pela norma inferior. Por exemplo, a nossa Constituição Federal é a norma máxima do nosso Estado. A nossa Constituição Federal, ela está no topo do nosso ordenamento jurídico e todas as demais normas têm que estar de acordo com ela. Então, não pode, por exemplo, uma lei estadual, uma lei municipal, até uma lei federal, tanto faz, nenhuma outra lei pode dizer o contrário do que diz a nossa Constituição. Por quê? Porque a Constituição está acima. Então, essa questão vai trazer a ideia de uma hierarquia de normas. É aí que surge a ideia da pirâmide. Já ouviram falar da pirâmide que se atribui a Kelsen? Não foi o Kelsen. O Kelsen nunca falou de uma pirâmide, mas até hoje a gente fala sobre a pirâmide de Kelsen, que é basicamente a questão de um escalonamento de normas. Existem normas que estão acima e normas que estão abaixo. Quando eu falo da validade material, eu falo então sobre a ideia de que o conteúdo de uma norma inferior tem que estar de acordo com o conteúdo de uma norma superior, hierarquicamente superior. Então, voltando àquele exemplo da Constituição, para uma norma ser válida materialmente, o conteúdo dela tem que estar de acordo com o conteúdo da Constituição ou com o conteúdo de uma norma superior a ela, certo? Então, por exemplo, se a Constituição prevê a proibição da pena de morte, salvo em caso de guerra, a gente vai ter que o Código Penal, por exemplo, não pode prever pena de morte. Se é previsto que se garantirá, que será garantida a dignidade, que será garantida a honra da pessoa, a privacidade, não pode uma lei federal ou uma outra lei contrariar isso. É claro que a gente vai ter questões interpretativas, mas a regra é, se a Constituição diz, o restante das normas tem que cumprir. E da mesma forma, naquele escalonamento, as normas que estão acima, elas têm que ser respeitadas pelas que vão vir, certo? Não existe uma diferença hierárquica, por exemplo, entre normas federais, municipais ou estaduais. O que existe é uma diferença de competência, certo? E aí a gente vai ter a ideia também da validade formal. O que é a validade formal? A validade formal é quando uma lei, uma norma, ela é criada de acordo com a competência, de acordo com o assunto que ela poderia criar e da forma como foi definido isso. Então, para ser válida formalmente, a norma tem que ter passado pelo procedimento correto de construção. Lembrando que norma jurídica não é só lei, pode ser uma sentença, por exemplo, certo? E aí que para o juiz fazer a sentença, ele tem que ter a competência para fazer, ele tem que se limitar ao que ele pode decidir, vai depender da divisão ali das suas competências, certo? E ele tem que falar exatamente sobre aquele assunto. A validade formal se refere à maneira como foi criada, se aquela lei poderia ter sido criada daquela forma e quem criou e sobre o que tratou. Então, exemplo, nós temos a validade formal quando uma lei ela é criada nos moldes que deveria ter sido criada, por quem deveria ter sido criada e por um assunto que ela poderia tratar. Se, por exemplo, o Estado trata de um assunto que cabe à União, cabe ao Estado brasileiro, se o Estado membro, o Rio Grande do Sul, por exemplo, cria uma lei que ele não pode criar, ela não tem validade formal. Por quê? Porque quem deveria criar não era esse Estado, era sim a União, por exemplo. Então, a validade material vai dizer respeito aos conteúdos. A validade formal vai dizer respeito ao procedimento como se deu a criação desta norma jurídica.